Pessoal, a paz do Senhor a todos. Quero tratar aqui algumas questões que são bem corriqueiras, assim, são geralmente as dúvidas dos adolescentes, dos jovens, mas isso se estende hoje a todas as faixas etárias. É um assunto que está sendo muito revisto e era um ponto pacífico nas igrejas evangélicas, mas agora está sendo revisto, rediscutido e não é difícil de chegar a um senso comum sobre esses assuntos, que são: o evangélico ele pode usar tatuagem? O evangélico ele pode fazer jogos, os chamados jogos de azar, apostas, loterias e coisas do tipo. Esses jogos estão famosos agora, né? Os jogos de aposta para esporte. O evangélico pode ouvir músicas seculares. O evangélico pode tomar bebida alcoólica. E por fim, e esse tem muito assunto para falar a respeito, o evangélico pode fumar charuto, cigarro, cachimbo, vários tipos de tabacos e tipos de fumo. Então, são essas questões, entre outras que são periféricas a essas, que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Fiz uma pesquisa no Story e as respostas deram da seguinte forma: se o cristão pode usar tatuagem, 49% que sim, 22% que não e 29% que depende do tipo da tatuagem. Sobre as apostas, 33% dizem que o evangélico pode apostar sem problema, 45% que não, que é proibido apostar, e 22% que depende do tipo da aposta. Música secular, 53% que o evangélico pode ouvir música secular, não é obrigado a ouvir somente música cristã. 14% que não pode ouvir nenhum tipo de música secular, 33% depende do tipo da música. Na sua opinião, cristão pode tomar bebida alcoólica? 51% diz que sim, sem problema. 37% disseram que não pode. E 12% disseram depende do tipo da bebida. O cristão pode fumar? 13% disseram que sim. 78% disseram que não, de jeito nenhum. E 9% depende do tipo do cigarro. Depende do tipo do que a pessoa está fumando. Olha, todas essas questões não têm uma ênfase muito grande de proibição ou permissão bíblica. A gente tem, na verdade, sobre a questão da bebida, coisas sendo abordadas nas escrituras. Nós vemos, em especial, a questão do vinho sendo utilizado, inclusive, como um símbolo da ceia, e Jesus transformando a água em vinho. Mas há uma proibição sobre a embriaguez, que a embriaguez ela é terminantemente condenada, porque é dito assim: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então não é próprio de um cristão andar embriagado. Alguns irmãos têm estado abertos assim à bebida alcoólica. Muitos cristãos começam pelo vinho, porque é uma bebida bíblica, digamos assim, é uma bebida que eles conseguem ver na Bíblia, essa bebida sendo tomada. Você não vê a cachaça sendo tomada na Bíblia com termos assim, uísque, mas o vinho é uma bebida milenar, então geralmente se começa pelo vinho. A cerveja também é muito cultural em alguns países, aqui no Brasil também, mas de certa forma, aqui no Brasil, as igrejas evangélicas durante anos, elas eram proibitivas a tudo isso que a gente leu aqui: cigarro, bebida, jogos, música secular, tatuagem, rigorosa com todos esses itens. Mas as pessoas estão usando aquela questão. Isso não é proibido na Bíblia. Os versos que seriam proibitivos a marcar o corpo nas escrituras, eles não são tão claros, então os irmãos acabam dizendo: não, isso não é tão claro, não é problema nenhum. Alguns dizem: se for para honrar e glorificar a Deus, não tem problema nenhum, importante é a sua intenção. Então alguns começam com tatuagens de versículos bíblicos, de temas cristãos, uma cruz e coisas desse tipo, e depois vão migrando para outros tipos de tatuagem. Se você der uma olhada nesses temas e pensar que não é problema nenhum você jogar, você ouvir música secular, bebida, você consegue realmente, na verdade, por ausência do texto bíblico de proibição dessas coisas, com toda clareza, você consegue praticar essas coisas e dizer que não é problema, não há uma proibição bíblica, porque a nossa fé ela é centrada nas escrituras. Só que todos esses itens eles caem mais ou menos naquilo que Paulo diz sobre: todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, eu também não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque existiam coisas na época
sobre alimentação especialmente, que era um tabu para os judeus que tinham uma dieta rigorosa, mas também a questão dos alimentos sacrificados e outras questões relacionadas também a festas, às datas. O apóstolo Paulo ele diz que quem faz, faça para a glória de Deus, quem não faz, não faça pela glória de Deus, mas nos coloca nessa situação de que existem elementos que nós estamos livres a julgar, se devemos fazer ou não. Alguns irmãos vão dizer, não, você não pode fazer para não escandalizar o irmão mais fraco na fé. Isso também é bíblico. E parando nisso, do não escandalizar o irmão mais fraco na fé, as pessoas acabam deixando de fazer um tanto de coisas. Às vezes é o motivo que o líder da igreja vai dar ali como se fosse uma canetada, né, de determinar uma lei, que ainda que não seja claramente bíblica, mas que proíbe determinadas práticas, né? Fora isso daqui, tem igrejas rigorosas que determinam a roupa dos irmãos, que determina o lazer, o esporte que pode praticar ou não, que toca nas questões relacionadas à relação de marido e mulher, né? Na relação sexual, mas por ausência do texto bíblico e se apegando nessa questão de não escandalizar o irmão, ou o rigor da aparente santidade, ou do fugir da aparência do mal, alguns líderes religiosos acabam optando por aumentar o rigor, colocar em exagero. Isso, por um lado, trouxe uma imagem de puritanismo, né? Oriunda até desse movimento dos puritanos, né? Da Inglaterra, mas acabou levando para a sociedade essa imagem dos evangélicos de serem puritanos. E, de certa forma, é um bom testemunho saber que existe uma reserva moral na sociedade em que a igreja ela contém essa reserva moral de não fumar, de não beber, de ter uma vida regrada, de não se dar a muitas coisas que prejudiquem a saúde, mas a moralidade também. Então seria essa reserva moral. Por outro lado, algumas pessoas que passaram a vida inteira, por exemplo, fãs de cerveja, bebem cerveja, e nós sabemos que não há uma proibição bíblica explícita para não ingerir o álcool, ela é uma determinação para não embriagar, não se tornar um dependente daquilo. Às vezes a gente fecha as portas das igrejas para essas pessoas, porque quantas pessoas já disseram, eu vou um dia para a igreja o dia que eu parar de beber, ou então ela se vê entre a bebida e o caminho da igreja, e ela diz assim, eu não posso ir à igreja porque eu não vou deixar de beber minha cervejinha, né? Então, nesse ponto é muito negativo todas essas proibições. Agora vamos olhar o outro lado novamente. Você consegue imaginar um cristão que esteja ouvindo uma música numa boate, né? Na noite. Ele com algum tipo de cigarro numa mão, vamos colocar uma bebida mais pesada, um uísque, uma cachaça, não sei, eu não conheço muito bem de bebidas, mas colocar uma bebida que não seja o vinho também, e ouvindo uma música de fundo ou dançando aquela música que é secular, mas que traga coisas como sensualidade. Esse mesmo irmão pode ser visto numa casa de apostas, apostando algum tipo de jogo. E vamos imaginá-lo todo tatuado também, e o tipo de roupa expressa esse perfil. Então a gente não está acostumado a ver essa imagem para um cristão e nem conseguimos associar. O cristão, geralmente, ele tem uma imagem, você imagina um cristão, uma pessoa moderada. Ela é moderada, ela não é nem radical nas suas roupas, nos seus costumes, não deveria ser, mas é uma pessoa moderada, uma pessoa modesta, uma pessoa que no linguajar é modesto, nas suas práticas. Então, se é para discutir todas essas questões na atualidade, a gente tem que discutir de forma sóbria, de forma bem moderada e bem honesta em relação a todos esses itens. Nós sabemos que alguns desses itens levam à dependência, como o fumo, a bebida, o jogo. Em alguns casos até a tatuagem leva à dependência de uma pessoa tatuar o corpo inteiro. Existem essas coisas da pessoa, a partir de uma tatuagem, querer outra e outra e outra. Não sei exatamente a razão ou do prazer que isso dá, ou do vício, uma questão de negar a própria aparência. Não sei exatamente as razões ruins que levariam a isso. A gente sabe também que algumas músicas seculares vão levar a pessoa a ter pensamento de sensualidade, músicas que não que são contrárias à palavra de Deus.
violentas e coisas desse tipo. Então, há o risco nesses elementos. Há o risco nesses elementos. Agora, existe a possibilidade de fazer o uso dessas coisas de forma santa e moderada e sadia? Existe o meio de fazer isso de forma moderada e sadia. Também não é pecado não fazer nada disso. Não é pecado você se abster do cigarro, da bebida, dos jogos e de tudo isso. Então, você não queira assim parecer ser uma pessoa atual e ter que fazer o uso de todas essas coisas. Você pode ser um cristão, se abster de tudo isso, porque essa aparência cristã, esse bom testemunho à sociedade, da moralidade, eu acho interessante que exista essa reserva moral na igreja. Se alguém pode servir de exemplo para se abster da bebida, que sejam os cristãos, que encontre isso na igreja. Mas vamos lá, vou comentar rapidamente os números e passar para um outro tema envolvendo isso tudo. 49% disseram que não tem problema usar tatuagem, 29% que depende do tipo. Apenas 22% que não usa tatuagem. Então, eu vou frisar agora aqueles que as pessoas acham ainda que são proibidos. Só 22% dos pesquisados acham que não tem problema usar tatuagem. Isso nos mostra que na mentalidade evangélica hoje, na mentalidade cristã, já está... isso que foi tão proibido durante tanto tempo, essa questão da tatuagem já está sendo absorvida dentro das igrejas. Pastores tatuados, irmãos, não só jovens, senhoras, senhores. 45% acham que é proibido os jogos de azar, as apostas. Olha, já é ali no meio termo, né? E 22% dizendo que depende. Você pode ter jogos, não só, assim, dos mais moderados, como sorteios, um bingo e coisas desse tipo, e jogos de cassino, há extremos muito grandes para isso tudo. Agora, sobre a música secular, apenas 14% acha que o cristão não deve ouvir música secular. E então isso é algo muito mais difundido, que não há problema nenhum o cristão ele ouvir uma música secular. Eu vou te dizer que eu ouço pouco, ou praticamente não escuto música secular, mas sei que tem músicas muito bonitas, músicas muito boas. O que eu discordo muito dessa questão da música secular é quando muitos pastores estão levando para o culto. Ele quer ensinar que não há problema ouvir a música secular e que de fato não há problema, e que eu sou mais desses que depende da música. Existem músicas que um cristão não escuta, né? Que não cabem dentro da nossa fé. Então, alguns pastores estão levando isso para o culto. Coloca lá na oferta, coloca para introduzir uma pregação. Para mim, o culto tem que ter a centralidade em Cristo, tem que ter a centralidade em Deus. E tudo ali está envolvido ali na palavra de Deus, na pregação do Evangelho. Eu discordo usar uma música, até algumas músicas que são chamadas gospel, não cabem para o culto. Tem algumas músicas gospel que não cabem para o culto, quanto mais as músicas que não são centradas na palavra de Deus, não são centradas em Cristo. Então eu discordo que se possa usar essas músicas no culto. Agora, ouvir as músicas não há problema nenhum. Só que, para esses que nós já falamos, são itens que cabe você, o irmão, a irmã, ter essa sensibilidade do que é lícito e do que convém fazer, e do que convém estar praticando. Então vamos lá. A bebida. 37% acham que o cristão não deve beber. Os demais acham que pode beber, mais 50% que não tem problema, todo tipo de bebida, e 12% que depende do tipo de bebida. E isso é um número que me causa assim, espanto, porque a bebida sempre foi tida como algo que o evangélico não bebe, mas está popularizando a bebida entre os evangélicos. Isso está se tornando muito comum. Nós respondemos muito aos estímulos da sociedade, aos estímulos dos movimentos. Então todos esses números são reflexo de estímulos dados por ensinos, por teologias, pelo momento da sociedade, e nós somos frutos desse meio. Mas nós temos que ter o poder de nos descolar disso e pensar fora dessas coisas para a gente tomar nossas conclusões. Agora, o mais polêmico aqui, quero dar umas ênfases nele. Na sua opinião, o cristão pode fumar? E aqui foi esmagador dizendo que não, 78%. Só 13% dizendo sim e 9% dizendo que depende. Olha como há uma incoerência aqui. Os demais itens, eles estão mais caindo para aprovação.
tirando aqui os jogos, que estão 45% só, dizendo que não pode, os outros estão tendendo mais para aprovação. Mas o cigarro está dizendo que, pela pesquisa, que 78% desaprovam o cristão fumando. Sabe que isso é muito mais um fruto de campanhas sociais, não são campanhas próprias da igreja. A sensação de que o cristão não pode fumar já é antiga, como os demais itens são. Mas há uma campanha de demonização do cigarro que não é nem promovida pela igreja, com a força que eu quero dizer, mas foi promovida pelos governos, pela sociedade, pela medicina, dizendo que causa enfermidades, câncer, doenças. É proibido fumar aqui. Se você fuma, você tem que ficar destacado. Local para fumante fica numa área separada, e aí por diante. E toda essa campanha forte, ela nos afeta, ela te afetou. Se você respondeu à pesquisa, essa proibição do cigarro afetou a todos nós, afeta você, afeta todos nós. E reflete nesses números, nessa consciência de que o cristão não pode fumar. Na verdade, essa ojeriza por cigarro, ela vai além dos cristãos. Ela está acontecendo na sociedade de uma forma muito maior. Aqui a gente nem está tratando das drogas ilícitas, estamos falando só do cigarro. Cigarro, cachimbo, esses tipos de fumo assim, lícitos. Então, essa imagem do cristão, que é um cara moderado, que é um cara que se veste de forma moderado sempre, a forma de falar, forma de agir na sociedade, o tipo de festa que o cristão aparece e como se porta nas festas, como o cristão se porta nas suas preferências. Isso vai falar muito, muito de quem somos. Quando a proibição era só estética, está proibido todos esses elementos que nós estamos comentando. Ali você dava uma nivelada e o coração de ninguém aparecia. Mas quando você diz assim, nada disso tem proibição bíblica, agora fica... agora a questão não está liberado de forma indiscriminada, mas está liberado para que você decida o que você vai fazer da sua vida em relação a todas essas coisas. Alguns vão dizer, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por isso tem que se proibir isso, isso e isso. Na verdade, pelo nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, nós sermos parte do corpo de Cristo, nós temos que avaliar se aquele lugar é para estarmos, se esse tipo de... a forma de beber é a que a gente deve, o fumo, essas músicas, são músicas que um templo de Deus está aproveitando dessa música, está cantando, e se envolver com qualquer um tipo dessas coisas que levam ao vício, dentre muitas outras coisas da sociedade que levam ao vício também. Acho que a nossa reflexão ela tem que ir mais por aí. Então é um momento em que essa batata quente está na mão de cada um de vocês, cada um de nós, decidir o quanto essas coisas elas podem ser usadas pela gente. Quanto que a gente pode aderir a essas coisas ou rejeitar para o nosso bem, para o bem dos irmãos, para o bem do coletivo da igreja. E se for para fazer o uso de alguma dessas coisas, da bebida, do cigarro, da tatuagem, da música secular ou do jogo, de que forma um cristão faria? De que forma o cristão poderia aparecer com tudo isso? É de forma assim totalmente liberada? Um fumante indiscriminado, que bebe todo dia, que está na noite, que está ouvindo qualquer tipo de música? Será que é isso que nós queremos para a gente? Será que é isso que nós queremos para a nossa vida cristã? Que sempre faz a fezinha nas apostas? Isso tem que ser discutido e tem que ser determinado, porque isso está sendo discutido e não está havendo assim, uma definição no coração das pessoas em relação a isso, na sua fé. Até os pastores que vão desfazer essas crenças antigas, os pastores que vão mexer com todas essas proibições antigas, eles só dizem que não é proibido e deixam aberto. Muitos eu vejo dessa maneira, e deixam aberto, mas não dão uma orientação. Quer ver uma coisa? A nossa questão do cigarro é muito rigorosa, não pela igreja, é mais rigorosa pelas campanhas da sociedade. A igreja evangélica, pelo menos brasileira, sempre foi proibitiva a isso. Eu estou falando que quem influenciou a sociedade foram mais as campanhas dos governos, das empresas. Mas sobre a bebida, quando você para na lei seca, essas blitz que acontecem no Brasil,
Uma pequena dose da bebida alcoólica já é motivo de dizer que você está embriagado. Então, o rigor do governo em relação à bebida, para você poder dirigir e te chamar dizendo que você está embriagado, né, que você pode perder ali seus reflexos, ter problema para a direção, provocar um acidente, se cometer um crime, nesse caso, é um crime com intenção, porque você assumiu o risco enquanto estava ingerindo a bebida. Então, qual é a dose que o cristão poderia beber e não ser um embriagado, né? Não estar fora de si? Isso é uma discussão para a gente manter ela, até que definições melhores. Eu tenho pontos de vista sobre isso, alguns eu já explicitei aqui, mas é uma discussão para a gente manter. Gostaria que os irmãos até continuassem discutindo aqui nos comentários sobre esse assunto, colocando mais dúvidas sobre isso, para a gente não sanar só nesse vídeo, mas que com o tempo a gente fosse discutindo e tratando desses assuntos que aparentemente é uma questão de proíbe ou libera, mas é muito maior do que isso. A gente sabe o quanto que cada um desses itens, eles podem descaracterizar a nossa fé e eles podem proibir que um irmão, uma pessoa que vai se tornar um irmão, entre na igreja. Então muitas coisas acontecem aqui, existem preconceitos e coisas desse tipo sobre todos esses itens. Mas eu queria saber a sua opinião também, deixa aí nos comentários, eu vou continuar tratando ao longo do tempo sobre esse assunto. Deus te abençoe muito.